bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês devem estar percebendo que cada vídeo estamos com um cenário novo, porque até a gente mudar de casa e ter meu cenário fixo, eu tô adaptando aqui o que dá, porque também tem algumas coisas da casa nova que estão bagunçadas aqui nessa casa. Então a gente tá... Esse sofá mesmo é do estúdio novo já, mas ele não cabe aqui em casa. Então uma hora ele tá na sala, uma hora ele tá no quarto. Até a gente finalizar esse processo de mudança, vocês vão ver assim um cenário não muito bonito, um cenário às vezes meio simples, mas calma que em breve teremos um cenário lindo, então tenham um pouquinho de paciência e bora então começar o vídeo de hoje, que é uma quase parte 2 de um outro vídeo. Eu fiz um vídeo falando algumas dicas para ter cara de rica e vocês gostaram bastante, então eu resolvi trazer um vídeo mais ou menos nesse estilo, hoje com 10 coisas que uma mulher elegante e fina nunca faz. Então se você gosta desse tópico, gosta dessas dicas de etiqueta, de elegância, me acompanha até o final desse vídeo, já deixa seu like agora para não esquecer depois e vamos lá. Aqui no meio que me dá uma agonia ver essa transição. Será que tem algum toque? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 situações que são deselegantes e que uma mulher fina, bem educada, não faz. Sim, vai ser um vídeo polêmico, eu sei que vai ter gente criticando nos comentários e tá tudo certo, gente. Se você pensa diferente, não tem problema. Esse vídeo é baseado em algumas dicas de etiqueta, não necessariamente você precisa segui-las, mas é um assunto que eu gosto bastante, eu sei que muitas de vocês também gostam, então bora começar o vídeo de hoje, já com a primeira dica, que é uma que eu acho que talvez a que mais gere polêmica desse vídeo, que é palavras de baixo calão, palavrões e excesso de gírias. Uma mulher fina, bem educada, não usa palavrões o tempo todo, não fica falando excesso de gírias em uma conversa. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um personagem que era da... Ai, como que é o nome daquela atriz, gente? Acho que é Heloísa Périssé, eu acho que é ela, que ela fazia a Tati e que ela ficava assim, ai, tipo assim, meu, muito irado, sabe? Ela ficava forçando alguns vícios de linguagem, algumas gírias, e ela falava, tipo assim, meu, tipo assim, meu, tipo assim, meu, o tempo todo. Então, isso é deselegante e principalmente palavras de baixo calão, palavras... Palavrões, né, gente, é muito deselegante. Eu realmente não gosto desse tipo de linguajar. Dependendo do palavrão ainda me incomoda, assim, eu me sinto... Ai, parece que dói o ouvido. Então eu acho bem feio e não é nem um pouco elegante, principalmente dependendo do lugar que você tá. Se você estiver em uma situação mais formal, se você estiver em uma situação com pessoas um pouco mais velhas, com senhoras, em um ambiente de trabalho, jamais, assim, a gente não pode. Eu sei que é normal, às vezes na hora da raiva a gente solta um palavrão, mas principalmente em ambientes mais formais, em ambientes que você não conhece todo mundo, às vezes, por exemplo, vai conhecer a família de alguém. Então, tomar cuidado com o tipo de linguajar, porque isso diz muito sobre a gente e a primeira impressão fica. Segunda coisa que uma mulher fina não faz é ficar falando e encostando na pessoa. Sabe aquelas pessoas que conversam com touchscreen? Fica pegando, fica passando a mão, fica encostando o tempo todo? Gente, isso é super deselegante. Você não sabe se a outra pessoa gosta desse excesso de toque. Então, é muito desconfortável, principalmente se a outra pessoa realmente não gosta, ela vai se sentir extremamente incomodada com esse papo touchscreen. Então é muito deselegante você falar pegando na pessoa, principalmente se for uma pessoa que você não conhece, se for uma pessoa que você não tem intimidade. Então tomar muito cuidado com esse excesso de toque ao conversar. Outra coisa muito deselegante na hora de uma conversa é você não prestar atenção no que o outro está dizendo. Sabe aquelas pessoas que não conseguem conversar olhando no olho, aí elas ficam assim, mexendo no cabelo, olhando para o lado, mexendo no celular? Isso é muito deselegante, porque você demonstra que aquilo que a pessoa está te falando não é interessante para você. Então mostra um descaso. É muito chato isso e também é muito chato quando você corta a pessoa. Então, por exemplo, eu tô lá contando uma história super legal que aconteceu comigo, aí a outra pessoa não está interessada e em vez
vez de ouvir e talvez mudar de assunto no final, ela me corta e começa a falar sobre outra coisa. É muito deselegante isso, gente. A gente, por mais que não esteja nem um pouco interessado na conversa da pessoa, é muito chato você demonstrar que você não está interessado. Então, evitar ficar mexendo no cabelo, olhando para o lado, mexendo no celular, olhando para a porta, sabe? Mostrando com gestos aquela falta de interesse, e também quando você corta e deixa bem claro que aquele assunto não te interessa, aquilo é muito desagradável. Então, lógico, gente, que se alguém está com um assunto que está nos ofendendo de alguma forma, a gente tem sim que cortar. Mas essas regras são para assuntos aleatórios, assim, assuntos genéricos. Então a pessoa está contando alguma coisa da vida dela e às vezes tem alguns papos que são bem chatos, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim um papo que é muito, muito, muito chato, que eu fico assim, ai meu Deus, que papo chato, é quando as pessoas começam a falar de doença, e principalmente quando as pessoas começam a debater doença, sabe? Ai, porque eu tenho não sei o que, ah, mas eu tenho também não sei o que lá, ah, mas eu tenho não sei o que lá. Eu não gosto de assuntos de doença, pra mim é um papo que eu fico assim, tipo, ai, quando eu chegar em casa eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, sabe aquela lista mental? Mas obviamente que eu não externo isso. Então me conta aí nos comentários o que pra você é um papo chato. Já contei pra vocês que pra mim, quando as pessoas começam a falar, porque tem gente que gosta de falar de doença, não sei se vocês já repararam isso, mas tem gente que gosta de ter uma doença de estimação. E óbvio, gente, não estou falando de assim, ai, a pessoa tá com uma doença séria, não é que eu ignoro a saúde das pessoas. Mas não sei se vocês têm essa percepção, que tem gente que parece que gosta de ter um assunto, que tá sempre com alguma coisinha, ai, uma dor de cabeça, ai, uma dor de barriga, ai, não sei o que. Tem gente que gosta. Então, pra mim, esse é um assunto chato. Mas então, falei da doença pra falar pra vocês que é óbvio que nem todo papo que a gente ouve a gente vai achar legal. É óbvio que nem todo papo que a gente ouve a gente vai achar legal. Muitas vezes a gente vai fazer aquelas listas mentais, né? Ficar pensando, ai, quando eu chegar em casa eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar comida pro cachorro, eu tenho que... Mas a gente conta até 10 e finge que tá prestando atenção e tenta realmente prestar atenção. Quando a gente se propõe a conversar com alguém, é sempre legal que a gente dê o máximo da nossa atenção, olhe nos olhos, tente interagir com a pessoa, deixe a pessoa falar sem que fique interrompendo. Então tudo isso durante uma conversa faz você parecer mais gentil, mais interessado. E quando você parece mais interessado, você consequentemente parece mais gentil. Quando você parece que não está nem aí pro papo da pessoa, ela se sente desinteressante, e isso é bem deselegante se você quer passar uma imagem mais agradável. Me estendi um pouco nesse tópico, porque engloba várias coisas, né? Mas então vamos para o quarto tópico, que é ignorar o dress code. Uma mulher elegante nunca ignora o dress code. Então, por exemplo, se eu vou a um casamento, eu não vou de branco, porque o branco é a cor da noiva, a menos que no cartão de sugestão de traje venha falando que é um casamento, que todo mundo tem que ir de branco ou de cores claras. Mas, se isso não acontecer, eu jamais vou de branco em um casamento. Então a gente sempre tem que se atentar ao dress code. Por exemplo, eu tenho um batizado, que vai ser numa igreja. Independente de ser na igreja ou não, batizado não é o momento de você sensualizar. Mas principalmente se for em uma igreja, não é o momento de usar um decotão, um vestido com muitas fendas, algo muito aberto. É um evento todo delicado, que tenha aquela pureza da criança. Então a gente sempre procura usar looks mais delicados, mais modestos. Uma outra ocasião, uma entrevista de emprego. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego de chinelo havaiana, de shortinho jeans, com um decotão também, ou uma camiseta velha, rasgada. Então é sempre importante a gente levar em consideração o dress code. Isso não quer dizer que existe uma fórmula pronta de looks que tem que usar em um casamento, ou em uma entrevista de emprego, ou em um batizado. Mas a gente tem que saber o que dá para usar naquele evento, o que não dá, o que se espera daquele evento. Então é sempre legal você tentar se adequar àquela situação, mesmo usando o seu estilo. Eu tenho um estilo mais elegante e um pouco mais dramático, então eu gosto daquela coisa mais diferentona, e eu trago isso para o meu dia a dia, para uma entrevista de emprego, para um casamento, para um batizado, mas levando em consideração que eu preciso me adequar àquele evento. Então, uma mulher elegante nunca ignora completamente o dress code e vai assim aleatório para chocar mesmo. Quinta coisa que uma mulher elegante jamais faz é ser convidada e convidar.
Um convidado nunca convida, gente, nunca, nunca, nunca. Se você for convidado para uma ocasião, você é o convidado. Então não leve mais gente, não pergunte se pode levar mais gente, principalmente se for uma festa como um casamento, por exemplo, que os noivos, eles pagam por pessoa. Então, se você receber um convite, por exemplo, eu recebo um convite de casamento que tá lá só Maria Elisa, então eu sou a convidada. Se tiver lá Maria Elisa e família, aí o convite se estende a quem mora comigo. Então, no meu caso, eu e meu marido. Então, no meu caso, meu marido e eu. Se eu tivesse filhos e tivesse lá Maria Elisa e família, se estenderia aos meus filhos que moram comigo. Então, quando você recebe um convite, seu nome e família, aquele convite se estende às pessoas que moram com você, não é Maria Elisa e família e eu começo a levar mãe, pai, tio, sobrinho, papagaio, todo mundo. Então tem que ter também esse bom senso. Agora, se eu recebo um convite de casamento, supondo que eu tenha filhos, eu recebo um convite de casamento, Bruno e Maria Elisa, o convite é para mim e para o meu marido. Existem alguns eventos que não são adequados para criança, por exemplo. Existem alguns convites que se estendem aos filhos, existem outros que não se estendem aos filhos. É muito importante a gente ver o convite, ver quem foi de fato convidado e não convidar pessoas a mais. Vou dar outro exemplo. Um casal de amigos me convida e convida meu marido para irmos passar um final de semana na praia. Aí a gente resolve levar mais um casal e pergunta pro anfitrião: posso levar mais um casal de amigos? Isso é muito deselegante. Se nós fomos os convidados, nós não convidamos mais ninguém. Sexta postura que uma mulher fina jamais tem é maltratar prestadores de serviços. É aquela frase que eu já compartilhei aqui em alguns vídeos. Se você é uma pessoa boa para mim, mas não é uma pessoa boa para o garçom, você não é uma pessoa boa. Então, jamais trate mal quem está te prestando algum serviço. Seja em um restaurante, seja um prestador de serviço na sua casa, que está indo fazer algum reparo, uma instalação, uma faxina, a gente nunca tem o direito de tratar as pessoas mal e é muito deselegante. Quando a gente trata uma pessoa mal, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa. Quem fica com aquela postura de pessoa arrogante, mal educada, não é a pessoa que foi maltratada, é quem maltratou. Então a gente tem que pensar muito na forma de tratar os outros, primeiramente por uma questão ética, né, uma questão de convívio. A gente não pode menosprezar ninguém, né, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado e porque é extremamente deselegante. Então diz muito sobre você a forma com que você trata as outras pessoas. Sétima postura que uma mulher elegante, fina, não tem é ser intolerante às diferenças. Nós somos todos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém, sabe? Até quando você é casado com alguém, você tem um filho, as pessoas podem morar na mesma casa, terem a mesma criação e são diferentes. Então a gente tem que ser tolerante às diferenças. Isso não quer dizer que você precisa aceitar e fazer igual, mas quer dizer que você tem que respeitá-las. Então é muito deselegante você ficar brigando com alguém por alguma intolerância, alguma divergência, ou de política, ou de gosto pessoal. Então, se você está num ambiente e alguém começa a falar de uma questão que é muito diferente de você, não vale a pena ficar batendo boca, isso só vai levar uma discussão desagradável, geralmente não muda a cabeça dos outros. Então, você vai continuar tendo sua opinião, a outra pessoa vai continuar tendo a dela, mas vai gerar um clima desagradável, muito desnecessário, e a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Então, se é diferente de você, não discuta porque é diferente de você. Você tem o direito de pensar como você pensa e a outra pessoa também tem o direito de pensar como ela pensa, e ambas têm que ser respeitadas por isso. Então, uma mulher elegante nunca fica batendo boca para discutir preferências. Oitava dica: uma mulher elegante ouve mais e fala menos. Até porque quando a gente se empolga a falar, muitas vezes a gente acaba falando o que não deve. Isso não quer dizer que você não pode falar, que não pode manifestar as suas opiniões, mas principalmente em alguns ambientes que às vezes você ouve que alguém está falando mal de alguém, é sempre melhor ouvir do que falar. Assim a gente se compromete menos. Parece assim, querendo silenciar, mas não é. É aquele negócio que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Meu pai sempre falava pra mim assim, que a gente tem duas orelhas e uma boca porque a gente tem que escutar mais e falar menos. Primeiro, que quando a gente ouve os outros, a gente sempre aprende alguma coisa. Segundo, que nem todo o ambiente é tão acolhedor quanto a gente imagina. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos a experiência de
manifestar uma opinião, ter algum tipo de conversa e aquilo ser tirado de contexto por pessoas que estavam no local. Então, assim, é sempre melhor ouvir mais e falar menos para não ter problema de se comprometer depois. E não é nem por questão de falar mesmo, de expor as opiniões, mas é porque nem todo o ambiente é tão acolhedor quanto a gente imagina. A gente às vezes abre demais o coração para pessoas que não mereciam que a gente abrisse tanto e depois a gente acaba ficando em uma situação desconfortável. Então é sempre melhor ouvir mais e falar menos. Número 9, uma mulher fina jamais critica em público, ela não é ríspida ao criticar. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase, mas ela faz muito sentido, que é: elogie em público, critique em off. Não é exatamente assim, eu não lembro qual é o in off, mas é basicamente isso. Elogie em público, critique no reservado. Então, quando você quer exaltar alguém, é legal que você faça isso em público, né? A pessoa fez alguma coisa bacana, você elogia em público. A pessoa fez alguma coisa ruim, não critique em público. Isso cria um clima tão desagradável, gente. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, não exponha a pessoa. Chama no canto e fala: olha, aconteceu isso, eu achei essa situação desagradável, queria resolver, mas resolve em público. Não expõe aquela situação, não crie um caso de família em torno de nenhuma situação. É muito deselegante e geralmente piora as coisas, porque quando você expõe uma pessoa, ela se sente atacada. E quando ela se sente atacada, é meio que instintivo que ela queira atacar de volta para se defender. Então não costuma resolver as coisas quando a gente quer resolver discutindo em público. Uma mulher elegante sempre elogia em público e critica sem que os outros vejam. E ela também não critica de forma ríspida, ela sempre expõe as opiniões dela de forma elegante, fina, sem ofender. A gente nunca precisa ofender o outro para falar que não gostou de alguma coisa. A gente pode falar com palavras civilizadas, adultas e maduras, sem ofender o outro. Essa é uma dica que ajuda muito a melhorar as relações entre pessoas, porque todo mundo gosta de ser exaltado e ninguém gosta de ser criticado. Então, na hora de criticar alguém, pense em como fazer isso de uma forma que não te ofenderia. Isso não quer dizer que você precise aceitar tudo, porque uma mulher elegante não é uma mulher submissa. Uma mulher elegante e refinada é uma mulher que tem bastante personalidade, ela sabe o que ela quer, ela sabe impor as vontades dela, os limites dela, mas tudo de uma forma que não ofenda o outro, que não ataque o outro. Então esse vídeo não tem nada a ver com ser submissa, ser boazinha, aceitar tudo. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com você saber se posicionar, porque o problema nunca quer dizer, às vezes Quer dizer, às vezes não. Mas então, gente, geralmente o problema não é o que você fala, mas é a forma que você fala. Então é importante sim você expor suas vontades, suas percepções, mas de forma educada. Tem uma parte naquele filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom que eu lembro pra vida. Que ela, pra quem nunca assistiu, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom é um filme que tem uma mulher que ela é viciada em compras e ela vai se endividando muito, congela cartão e ela faz muita dívida, muita parcela e fica um cobrador atrás dela o tempo todo e ela dá uma enrolada nele atrás da outra, ela inventa cada vez uma desculpa, ela foge, ela mata a família inteira, assim, sabe? Tipo, eu tô no enterro de não sei quem, eu nem lembro quais as desculpas ela usa, mas ela dá muitas desculpas pra fugir dele. Até que um dia, faz tanto tempo que eu não assisto esse filme, que eu não lembro como que ele expõe ela, se é no trabalho, eu sei que ele expõe ela de algum jeito, assim, eu acho que é na revista que ela trabalha, alguma coisa assim. Ele expõe que ela tá devendo, que ela não paga, que ela é viciada em compra, tal, e ela fica numa situação muito desconfortável. Aí ela começa a economizar para pagar a dívida dela, aí ela junta várias moedinhas em potinhos, né, de moedas e lotam a sala do cara, o elevador do prédio do trabalho do cara, uma coisa assim. Nossa, eu tô contando o filme e não lembro direito, mas só para vocês entenderem o contexto pra frase fazer sentido. Mas eu sei que ela deve vários $1000 e ela vai pagar o cara tudo em moedinha. Aí quando ela chega para entregar as moedas para ele fala: mas o que é isso? Aí ela fala: eu fiz a mesma coisa que você fez, o que precisava ser feito da forma mais inconveniente possível. Gente, essa frase ficou na minha cabeça pra vida. Podem ver que eu não lembro direito do que acontece no filme, assim,
passo a passo, mas eu lembro direitinho dessa frase porque ficou muito e faz total sentido. Às vezes a gente faz o que tem que ser feito, mas da pior forma possível. Fala o que tem que ser falado da pior forma possível. Então, o problema não é o que você fala, porque a gente não pode também deixar os outros fazerem tudo o que querem com a gente. Mas a forma com que você fala, expõe suas vontades, expõe o que você quer, o que você não quer, diz muito sobre você. Por isso, nunca critique de forma ríspida e nem critique os outros em público. Número 10, outra coisa muito feia que uma mulher elegante não faz é não saber reconhecer os erros, achar que tá sempre certa, que é a dona da razão e que não precisa nunca pedir desculpas, não erra nunca. Então é muito feio isso, gente. Uma mulher elegante, ela sabe reconhecer quando ela errou, ela sabe pedir desculpas, ela sabe lidar com essa situação, sabe que todo mundo erra e é normal errar, mas é muito feio você ser cabeça dura e achar que não erra nunca e achar que os outros que sempre têm que ir atrás de você. Então, errou, vai lá, pede desculpa, reconheça seu erro. Isso mostra uma atitude muito mais madura, muito mais adulta do que ficar fazendo birra, virando cara, fingindo que nada aconteceu. Então, uma mulher elegante sabe resolver os problemas, então ela não tem problema algum em reconhecer que errou e pedir desculpa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo um pouco polêmico, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu já falei pra vocês que eu gosto muito desse tema, né, de etiqueta, de elegância. Inclusive, eu até comecei a ler um livro recentemente sobre algumas dicas de etiqueta. Então, em breve eu trago mais conteúdos aqui se vocês gostam desse tipo de dica. Então, comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso e se você curte esse estilo de vídeo. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, corre lá pra me seguir. Tem conteúdo diário de moda, beleza, mostra um pouco do meu dia a dia, então me acompanha por lá também, vai ficar aí embaixo para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Estamos agora com uma nova programação aqui no canal, então temos vídeos novos de terça e quinta às 19 horas, então já ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo novo. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal, faz com que ele cresça, que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue mais. Então, conto muito com você e te espero no próximo vídeo.